Este processo de alteração que está em curso decorre da proposta do Governo do Partido Socialista, antes disso do programa do Governo, antes disso da proposta que apresentou durante a campanha eleitoral, e o programa do Governo foi sufragado cá, nesta Casa, foi aprovado, e onde se expressa claramente que é a proposta do Governo alterar, separar de forma clara a parte policial da parte administrativa das funções dos serviços estrangeiros e fronteira. Nesta perspectiva também a razão de fundo foi devidamente apresentada e fundamentada. Isto não se quer que a política de imigração seja ab início, ligado com as questões com questões policiais. A questão da imigração não é uma questão policial só pelo facto de se querer imigrar. Portanto, uma vez no território nacional, as questões que se prendem com problemas a nível criminal, que envolvem a intervenção policial, são questões que, a nível da segurança interna, poderão encontrar a resposta que é encontrada para qualquer cidadão que cometa algum crime, que infrinja a lei e que, nesse aspecto, seja dada o enquadramento e solucionado dentro deste âmbito. Primeiro ponto, a imigração não é um caso de crime, a imigração são pessoas que procuram realizar os seus sonhos e o seu projeto de vida num país que lhe garanta esta condição. Vêm para Portugal, como nós daqui de Portugal também saímos para os estrangeiros, exatamente com o mesmo objetivo. Portanto, de associar imediatamente de desordens a nível criminal, a nível da segurança interna, a nível não só da criminalidade, do terrorismo, e tudo isso existem e têm que ser combatidos, porque não acreditamos que haja uma sociedade, e não é possível haver uma democracia sem que efetivamente haja segurança. Mas que fique claro que a imigração não é um caso de polícia. E dizendo isto, e dizendo claramente que vinha definido no programa do Governo que assim seria feito, neste momento eu começo atendendo as intervenções que nós ouvimos, do qual somos completamente sensíveis. Eu tenho uma ligação, posso aqui fazer esta declaração, diria de interesse, tenho uma ligação com os serviços estrangeiros e fronteiras de boa relação, de bom conhecimento, de um conhecimento razoável, e conheço as pessoas e estou muito também compreendendo a situação situação de instabilidade emocional em que se encontra. Mas nós estamos num processo legislativo. Nós estamos a ouvir os sindicatos exatamente para não deixar de aplicar aquilo que é o programa do Governo, mas para encontrar uma solução que acalente, uma solução que não... uma solução humana para os funcionários do SEP. Nós falamos daqui da transição, a lei propõe
extinguir a carreira de investigação do CEF, não diz que os funcionários do CEF passarão todas a disponibilidade. A ideia é que o que está expresso no projeto é que serão transferidos para as OPCs que receberão as competências que o Serviço Estrangeiro tem. E pergunto logo desde o início, havendo esta transferência, gostaria de perceber se o know-how, se o conhecimento que os inspectores têm enquadrado num outro organismo também de polícia criminal, se essa transferência, se essa competência desaparece, se não poderá ser aplicado, e deverá ser aplicado, neste momento não haverá perca de know-how. Agora, a questão que se põe, e aqui se calhar vou terminar, é da partida que não estabelecermos uma semelhança, uma ligação a este processo com os casos que tenham surgido graves. Isto não é um processo de retaliação, não é um processo de salvar pele de quem quer que seja, mas é um processo, é um cumprimento de um programa do governo que visa resolver questões humanas de cidadãos estrangeiros que nós acompanhamos e sabemos, e que visa para nós, na nossa perspectiva, tem mais valia nesta separação. Agora, obviamente que a semelhança do que aconteceu quando foi a extinção da Guarda Fiscal, que todos nós lembramos, parte desse pessoal integrou o CEF e entregaram a outros serviços. E, nesse sentido, serão tomadas medidas em termos de competências, em termos de formações, em termos de... Pronto, isto é uma fase seguinte. Nesta fase, nós estamos a reestruturar claramente com as transferências para poderes que foi aqui definido diretamente, quer para a Polícia Judiciária, para a Guarda Nacional Republicana e para a Polícia Judiciária, criando um novo serviço, este sim que se dedicará para uma nova tarefa que será depois, com a conclusão e acompanhamento do processo, no final as competências serão definidas, não serão nada se deixará ficar por aberto, e queremos contar fortemente com a colaboração das pessoas mais visadas, sobretudo da carreira de investigação, que, sentindo o problema na pele, certamente nos poderão apresentar uma solução de melhor enquadramento e acolhimento de uma solução que seja satisfatória para todos. Muito obrigada. Obrigada, Sr. Presidente. Eu quero começar por saudar os representantes dos sindicatos e também saudar aqueles que nos enviaram os pareceres escritos, que nos ajudam a problematizar este processo de especialidade que estamos a fazer. E aqui há várias dimensões que foram trazidas nestes pareceres que importa prestar atenção, mas eu queria começar por dar uma percepção que eu acho que é muito relevante também desmontar, que é esta ideia de que, e que foi transversal nos diferentes pareceres, de que este processo de reafetação das funções do CEF está relacionado com o assassinato do IOR Oméniaco no aeroporto, e eu gostava de dizer que para além do que a deputada Romualda Fernandes já disse, é a nossa concepção de que esta ideia de que também o inspetor Acácio trouxe da criminalização, que esta reafetação do CEF seria uma forma de criminalização da imigração. Eu acho que importa desmontar esta ideia, porque, na verdade, ter uma polícia ou um serviço de segurança específico para pessoas estrangeiras é que é uma forma de criminalização da imigração. E é isso que nós estamos contra e é isso que nós queremos que seja alterado. Continuar a ter uma força que tem atribuições na documentação, atribuições no controle
controle de fronteiras, atribuição na fiscalização dos aeroportos, mas que é restrita para pessoas estrangeiras que procuram em Portugal melhores condições de vida, é algo que não pode ser aceitado no século XXI e é isso que nós precisamos de mudar para ter uma democracia real, uma democracia robusta e uma democracia que defende intransigentemente os direitos das pessoas migrantes. E é isso que nós estamos a fazer. Nós estamos aqui a retirar esta ideia de que é preciso uma polícia específica para pessoas estrangeiras e que essa polícia não pode ser alterada porque vai acontecer uma perda de competências se essa polícia for alterada. Na nossa opinião, os profissionais que exercem estas funções irão ser integrados nas outras forças de segurança e aqui também coloco já a primeira pergunta que apareceu em todos os pareceres, que é como é que se pode articular a integração dos profissionais na PSP, na GNR, uma vez que são forças militarizadas e aqui estavam aspectos relacionados com as orgânicas de cada uma das forças e com o direito à greve, que era uma das dimensões que era trazida, e também sobre a sobreposição de competências. E aqui perguntar se o gabinete de coordenação entre as diferentes forças que está prevista na Lei de Segurança Interna, se ela não poderá desempenhar estas funções de poder articular a sobreposição que poderá existir entre as competências das diferentes forças e se isso não poderá ser uma forma de operacionalizar a gestão das fronteiras que será atribuída à PSP e à GNR e aqui poder ultrapassar as questões de sobreposição. Por outro lado também, eu acho que é importante sublinhar que os profissionais com as competências que têm ao passarem para a PSP e a GNR também irão levar essas competências para essas áreas. E aqui as questões da formação para evitar problemas futuros também são bastante importantes e aqui gostava que contribuíssem com o conhecimento que têm, com a experiência acumulada e por isso é que esta audição é tão importante, porque cria condições para que os inspectores partilhem connosco a sua experiência acumulada para melhorar o diploma que nós estamos a analisar. Então, como é que nós podemos melhorar estas condições de formação dos inspectores do CEF que irão integrar a GNR e a PSP e a Polícia Judiciária, de modo a poder garantir uma defesa intransigente dos direitos das pessoas migrantes para que as situações dramáticas que têm existido e que o assassinato Ihor Omeniuk foi o caso mais dramático, mais extremado de algumas formas de arbitrariedade que existiam neste serviço de segurança, não se voltem a repetir e como é que nós podemos inscrever no diploma que nós estamos a analisar esta dimensão, de modo a poder garantir que não voltem a ocorrer. Outra questão também tem a ver, que também foi transversal nos diferentes pareceres, tem a ver com a carência dos funcionários. Portanto, isso é uma questão que é uma questão antiga, que não decorre só deste momento, que vem sendo, quer dizer, não resolvido. Eu lembro-me que das primeiras audições que eu fiz com o Ministro da Administração Interna, enquanto deputada em 2019, foi justamente sobre esta questão da carência de funcionários dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, portanto, muito antes da situação dramática que aconteceu em 2020. Esta já era uma questão que vinha sendo denunciada pelas organizações representativas das pessoas migrantes e destacando ou sublinhando o impacto que tinha nas condições de regularização da situação destas pessoas no território nacional e que nunca foi resolvido e, portanto, continua a ser uma questão que é transportada para este diploma. Mas, acima de tudo, o que eu gostava de ouvir dos senhores representantes dos diferentes sindicatos é como é que nós podemos harmonizar as questões das diferentes orgânicas que parecem ser conflituantes aqui nesta transferência e como é que nós também podemos usar a experiência que existe e o conhecimento que existe dos sindicatos para melhorar aqui o diploma, de modo a garantir uma proteção
dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras para poder fazer uma transição o mais harmoniosa possível para que não haja perdas de direitos adquiridos. Portanto, nós já tivemos várias reuniões sobre estas matérias e, portanto, e nos pareceres isso não estava vertido nos pareceres e, por isso, esta era uma boa oportunidade para nos trazerem essa experiência. Muito obrigada.